todos. Foi com grande prazer que eu recebi esse convite, primeiramente do Luiz Gabriel, que já é um amigo de longa data, numa reunião que a gente teve para alinhar algumas coisas de um projeto doido que eu estava lançando no mercado. E fiquei admirado na reunião, depois que eu expus qual era o meu projeto, a Érica, automaticamente, ela se encarregou de fazer esse convite para mim e disse: olha, nós estamos fazendo um evento de empreendedorismo jurídico e eu acho que a sua palestra cabe como uma luva nesse evento. Eu fiquei bastante feliz com a proposta e aceitei de pronto, tá? Eu expliquei para ela qual seria o meu tema e delineei mais ou menos quais são os pontos que eu iria adotar nesse programa, tá? Bom, firmamos essa parceria e 2 semanas depois, aqui estou eu com vocês, nesse evento, que é um evento de doido, né? Porque ninguém nunca iria imaginar que um dia os advogados iriam se interessar por esse tema que é tão alvissareiro nas carreiras que eu já me graduei, tá? Então, desejo que vocês realmente encarem o empreendedorismo não como uma aventura apenas, tá? Porque o nome empreendedorismo, ele é muito bacana, ele é muito bonito, mas ele é muito duro. Ele demanda muito esforço, ele demanda muito suor, muita lágrima, tá? Mas as pessoas que chegam lá, elas conseguem fazer coisas fantásticas. São sobre coisas fantásticas que nós vamos conversar aqui hoje. Tá? E antes de falar um pouco sobre essas coisas fantásticas, eu queria fazer uma pequena pergunta para vocês. Quantos de vocês tiveram um computador Commodore? Levanta a mão. Quantos tiveram um 386? Um 486? Olha, já começa a aparecer 2 pessoas aí, certamente. Eu também já tive alguns desses, mas enfim. Quantos de vocês tinham um computador em 95? 95 e 96? 97, alguém tinha computador em casa? Alguém tinha acesso à internet? Olha, começa a aparecer aqui 3, 4 pessoas. 98, vamos lá. Aí já temos aqui 2 pessoas, 3, 4, 5. Um ali está meio com vergonha, um está meio. Outro ali, vamos lá, vamos dizer que, bom, traçar uma média aqui de 8 pessoas, tá? Mais ou menos, 8 pessoas. É uma pesquisa semelhante ao Ibope, né? Então, ou seja, é super tendenciosa, tá? Mas vamos avante com isso aí. O resultado disso é o seguinte: a gente parou em 98, as primeiras pessoas começaram a ter computador com internet em casa. Menos de 20 anos depois, eu faço a mesma pergunta: quantos de vocês aqui têm computador em casa e têm internet? Praticamente todos, se não todos, fora os envergonhados que não levantaram o braço. Você vê com a velocidade das coisas mudaram. Tá? A gente começa a entender o poder da comunicação nesse período. Desde a época das cavernas, dos primeiros desenhos da caverna de Lascaux, tá? As mudanças do mundo a partir do domínio da linguagem, a partir do domínio da escrita, com os assírios, com os babilonescos, enfim, com a descoberta do papel pelos chineses, com o desenvolvimento da escrita, com o desenvolvimento da prensa por Gutenberg, e finalmente a gente chega num período que é a Segunda Guerra Mundial, pós-revolução industrial, e o mundo vai mudando em velocidades cada vez maiores, até que depois do pós-guerra o mundo muda completamente, no universo do direito também muda. A gente passa a ter interesse pelos direitos fundamentais, as coisas mudam muito, até que a gente chega, esse é o nosso primeiro round aqui do nosso debate, tá? No mundo e no consumo, tá? As necessidades todas das pessoas mudam a partir da década de 50, tá?
Em 1957, o companheiro Nikita Khrushchev, na antiga União Soviética, autoriza o lançamento do primeiro satélite em órbita. Esse era o Sputnik. O Sputnik tinha 50 centímetros de diâmetro, era totalmente, dentro dele só tinha nitrogênio, e tinha um transmissor de rádio que transmitia uma onda de mais ou menos uma frequência entre 20 e 40 mil MHz. Pela primeira vez na história da humanidade, conseguimos fazer uma transmissão de algum sinal fora da órbita da Terra. Os americanos ficaram loucos. Um mês depois eles mandaram um cachorro, Laika. Ela, lógico que ela faleceu nessa viagem, né? Mas passou por 7 meses viva. E eles descobriram que poderiam mandar um humano. Um ano depois eles mandaram Yuri Gagarin. Foi o primeiro homem a sair da Terra, a ver a Terra de fora. Isso mudou completamente o mundo. Hoje, em 2015, estima-se que mais ou menos 13 mil satélites estejam em volta da Terra. Dos 13 mil, 3.500 em funcionamento. Tá? 20 mil já caíram ou já saíram dessa órbita, foram para outras. E isso aqui é uma imagem, na verdade, é uma imagem bonitinha que eu achei para poder colocar aqui na apresentação, porque na verdade está mais ou menos assim, tá? Entre satélites e lixo eletrônico. Tá? Então, daqui a uns dias a gente não vai precisar se preocupar com a camada de ozônio, né? Porque está cada dia pior e cada dia essa quantidade aumenta. Mas o importante disso aqui é vocês entenderem que a partir desse momento a comunicação muda nossas vidas. E o mundo sempre muda. Mas a partir daquilo ali, o mundo muda com a velocidade muito maior e cada vez mais. Nessa década de 60, tinha um psicólogo humanista chamado Maslow. Ele desenvolveu essa teoria, que é a pirâmide de Maslow. Muitos de vocês aqui da área jurídica, lógico, estão familiarizados com esse esquema de pirâmide, principalmente a pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Maslow tem praticamente a mesma lógica. Mas aqui é o seguinte, a psicologia humanista acreditava que todos os homens eram capazes de chegar à autorrealização. Mas para isso eles precisavam suprir as necessidades básicas iniciais. A necessidade básica inicial eram as necessidades fisiológicas. A partir do momento que ele deixava de se preocupar com as necessidades fisiológicas, ele passaria a se preocupar com a segurança. A partir desse momento, então, com as relações sociais, aí partiria para a autoestima e depois para a autorrealização. Necessariamente tinha que ser esse processo escadado para que a gente chegasse no topo, que é a autorrealização. Mas hoje o mundo mudou tão tremendamente que hoje eu arrisco dizer que nossa necessidade mais básica que tem é o Wi-Fi. Tá? A gente sem Wi-Fi está perdido. Tá? Hoje, então, tem um fenômeno muito estranho acontecendo. Eu não vou nem falar de 3G, tá? Porque 3G é tão problemático hoje em dia que eu prefiro falar de Wi-Fi. Tá? Então, se faltar o Wi-Fi, olha o problema que hoje a gente pode encontrar. O pessoal para de pegar Pokémon. Você imaginou o desespero? As pessoas estão desesperadas por esse negócio. Então isso mudou também a vida da gente. Tá? E eu arrisco a dizer, tem mais. Talvez o Wi-Fi não seja o principal, mas o principal seja a bateria. Tá? Hoje em dia as pessoas ficam loucas, está acabando a bateria, não tem um carregador, nossa senhora, uma loucura. Não pode ficar desconectado desse mundo. As pessoas chegam na casa das outras ou chegam na casa dos parentes e dizem assim, a primeira coisa que ela fala assim, olá, tudo bom? Você tem um carregador do iPhone 6? O cara não diz nem mais que precisa de água ou precisa de alguma outra coisa. A preocupação é se tem um carregador ou se tem um Wi-Fi. Chegaram até a mudar um pouco aquele ditado, né? Que água não se nega a ninguém, mas agora é o Wi-Fi. O Wi-Fi não se nega mais a ninguém. Se você chegar no ambiente e alguém se recusar a dar o Wi-Fi, inimigos para sempre. Mas uma pessoa não é pessoa não grata aqui em casa. Tá? Então, vamos lá.
Isso fez com que as pessoas alterassem os seus hábitos de consumo, tá? Os seus hábitos de busca, os seus hábitos de resolução das suas dores. Para vocês terem ideia, cerca de 90 milhões de buscas mensais por termos jurídicos. São mais de 200 mil pessoas procurando por cálculo trabalhista por mês. Isso não é um chute, isso não é um achismo. Eu não estou aqui falando um dado maluco, nem estou inventando. Mais de 200 mil pessoas procuram por cálculo trabalhista por mês. Sabe quem foi que me disse isso? Foi o Google. Novamente, quem de vocês aqui, quando teve algum tipo de problema, não foi até o Google perguntar como resolvia? Acredito que todos, desde receita de bolo até um caso com a jurisprudência. Todos nós vamos na internet, todos nós vamos no Google olhar. E o Google, minha gente, eles catalogam todo tipo de pergunta que vocês fazem com ele. Ele desenvolveu um algoritmo inteligente que ele vai pegando todo tipo de pesquisa que vocês fazem e guarda no banco de dados dele. E aí ele começou a fornecer para algumas pessoas, e depois se tornou mais comum, e hoje qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados, e é isso que nós vamos ver aqui um pouco, tá? Chamado de Google AdWords. Você tem um pesquisador de palavras-chave do Google AdWords, que é um equipamento gratuito. Você pode colocar a palavra-chave que você procura e você sabe quantas pessoas procuram aquilo por mês. Não satisfeito, o Google criou o Google Trends. O Google Trends, ele avisa qual é o período que mais se busca aquela palavra-chave durante anos. Ou seja, hoje você pode pensar numa campanha de conteúdo sabendo que as pessoas procuram por cálculo trabalhista, por exemplo, no mês de janeiro. Esse dado eu não tenho, mas o Google tem, tá? Então isso é uma ferramenta poderosa e nós precisamos aprender a usar elas. Além do Google, hoje em dia, a gente está muito familiarizado com o Facebook. Nem vou perguntar, mas eu sei que a grande maioria de vocês, se não trabalha com o Facebook aberto em alguma tela, consultam pelo menos durante uma vez a cada turno, tá? Por alguma coisa no Facebook. O Facebook faz parte da nossa vida e faz parte da vida profissional de cada um de vocês. Tá? Bom, a gente começa aqui um pouco dessa analogia doida entre o boxe e o marketing jurídico. Eu sou um cara que gosta muito de metáforas e de analogia. Eu não uso tanto metáforas e analogias quanto o ex-presidente Lula, né? Mas a gente usa metáforas e analogias para poder chegar a facilitar um pouco o entendimento de alguns conceitos novos. O marketing jurídico é um conceito novo, porque ele é moderno. E nós não podemos sair desse ringue. Um dia, quem não for formado ou quem é recém-formado vai entrar nessa luta diária de conseguir clientes, de montar um escritório. Isso faz parte do nosso dia a dia. A luta está posta. Você entra no ringue, é uma opção sua. Mas nós, vocês aqui principalmente, que estão aqui, vocês já escolheram entrar nessa luta. E vocês estão certos. Vocês estão muito certos. Alguém aqui conhece esse rapaz? Quem conhece, levanta o braço. Bom, a grande maioria conhece. Esse cara é uma lenda. Muhammad Ali. Tá? Esse cara foi uma lenda do boxe. Esse cara foi uma lenda porque ele construiu uma autoridade. Esse cara foi uma lenda porque ele sabia o que ele queria e sabia onde ele queria chegar. Esses outros dois aqui, alguém conhece? Não. Cassius Clay é Muhammad Ali. Bom, eu já esperava essa resposta, mas eu vou te dizer, o de lá é George Foreman e o daqui é John Fraser. Muhammad Ali não seria nada sem esses caras.
Esses caras foram os principais rivais de Muhammad Ali. E foram tão grandes quanto ele. Aliás, Joe Frazier derrotou Muhammad Ali. Tomou o título mundial de Muhammad Ali. Por que a gente não conhece Joe Frazier? Por que se ele ganhou da lenda? Por que se ele tirou o título dessa lenda do boxe? Eu vou deixar o Muhammad Ali aqui um pouco de castigo, tá? Porque daqui a pouco a gente vai voltar para ele. Eu vou fazer um parêntese aqui, mas as pessoas falam assim, vou fazer um parêntese, aí esquecem de voltar, né? Onde parou, então eu botei ele aqui um pouco de castigo, porque a gente vai voltar depois a falar dele, tá? Vamos falar agora um pouco das regras do jogo. O jogo está posto, eu falei isso, todos vocês estão no jogo, e o jogo é de conquista. O jogo é de construção de autoridade. O jogo é de saber conquistar clientes. E vocês têm que chegar nesse jogo para valer. E para chegar nesse jogo para valer, é preciso entender primeiramente aquele preâmbulo inicial de que o mundo mudou. E que as formas de se relacionar com as pessoas, elas também mudaram. Qual é a semelhança que nós temos aqui entre a Kodak, Joe Frazier e as máquinas Olivetti? Todos eles tinham muito dinheiro. Todos eles tinham acesso à mídia. Todos eles se perderam no tempo. Todos eles tinham as melhores cabeças pensantes trabalhando para eles. Eram líderes de mercado. Mas nenhum deles conseguiu compreender o tempo em que eles viviam. A Kodak, para quem não sabe, ganhava royalty em cima de todas as fotografias impressas do mundo. Não interessa se fosse da Fuji, não interessa se fosse... Não interessa, ele ganhava royalties por cada impressão, porque ele desenvolveu a patente. Foi o primeiro a desenvolver o projeto digital, de câmera digital. Não acreditou no projeto. E deixou o projeto morrer. A Olivetti, essa sumiu do mercado. O pessoal da Olivetti não acreditou que o computador estaria na casa de vocês. Para eles, no discurso clássico, eles falavam o seguinte: para que eu preciso de computador se o que eu escrevo já sai impresso? Ora, era um pensamento de quem estava vivendo naquele momento e que não tinha a menor capacidade de projetar o futuro. A mesma coisa com o Joe Frazier. Ele era muito bem financiado, tinha os melhores agentes do mercado, era muito rico, chegou a ser tão rico quanto o Muhammad Ali, mas ele não acreditou no porquê ele fazia. E isso, né, gente, faz toda a diferença. A OAB mudou recentemente o seu código, tá? E é importante que a gente saiba que há uma grande diferença entre marketing e publicidade. A publicidade é a espécie, enquanto o marketing é o gênero. Tá? É possível sim fazer marketing. Publicidade tem suas limitações óbvias. Mas não podemos chegar e fazer igual no Breaking Bad e dizer que o Better Call Saul, isso não vai colar. Tá? Então, a gente não pode fazer isso, tá? Mas a gente pode trabalhar o marketing, porque o marketing é a base, é o princípio de tudo, e é no marketing que está uma das armas mais poderosas dos advogados, porque vocês já são acostumados a produzir conteúdo, que é o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é o marketing jurídico propriamente dito, com uma mudança aqui ou ali, mas é isso que vai fazer total diferença para que vocês produzam conteúdo, para que vocês coloquem esse conteúdo na rede, para que o Google indexe bem o seu conteúdo e para que quando as pessoas procurem o termo cálculo trabalhista, você apareça. É isso que a gente vai entender aqui agora um pouco. E é isso que eu estou escrevendo, né? Na verdade é um livro colaborativo. Eu comecei a escrever agora e estou disponibilizando aos poucos na internet, e muito com o feedback que eu tenho das pessoas que vêm procurando, querendo saber um pouco de marketing jurídico. O livro está no capítulo 2, é de 12 capítulos, toda semana eu atualizo ele. Depois eu vou passar o link aqui para quem quiser baixar e já começar a entender como o Google funciona e como a gente pode tirar partido disso, tá?
Só antes um pouquinho, do artigo 39 ao artigo 46, que são os artigos que tratam sobre a publicidade, imagina, o artigo trata da publicidade, não trata do marketing. Por aí a gente já começa a distinguir o problema. Podem dar uma lida. Eu também comentei alguns artigos que são bem interessantes, vocês vão saber exatamente como é que a gente pode atuar, tá bom? Bom, o princípio de tudo é o trabalho de nicho e de super nicho. Esse termo pode ser muito novo para vocês, mas vamos entender nicho como princípio básico, como sendo um dos ramos do direito, tá? Então, direito tributário, esse vai ser o seu nicho. Cada um de vocês tem uma especialidade. Assumam essa especialidade. Então, esse vai ser o seu nicho de atuação. O super nicho são as derivações desse nicho. Tá? Então, direito tributário. Direito tributário, ok. Mas tem alguma especialidade nisso? Vamos ver aqui. No Google, para vocês entenderem como funciona o nicho, como funciona o super nicho e como isso pode fazer com que as pessoas cheguem até você. Se você calcular, isso aqui na verdade é ilustrativo, tá? Mas se você colocar o termo direito no Google e apertar o Enter, ele vai te dar uma série de páginas. Se você colocar direito tributário, ele já limita algumas buscas e elimina outras. Porque você está procurando direito tributário, você não está procurando direito administrativo, você não está buscando direito constitucional, você não está buscando direito trabalhista, você está buscando direito tributário. Então ele vai te dar direito tributário. Porque o Google tem um algoritmo inteligente, ele sabe quais são as melhores páginas que vou mostrar para vocês. Se você coloca direito tributário advogado, o Google entende que a pessoa que está procurando um advogado de direito tributário. Ele não está procurando doutrina. Ele está procurando um advogado. Então, quanto mais você aumenta, mais você restringe. Se o cara coloca direito tributário, advogado e RPJ, ele sabe que você está tentando resolver está tentando resolver um problema de imposto de renda de pessoa jurídica, logo empresa, tá? E ele já restringe um pouco isso aí. Quanto mais você aumenta, mais super nichando você está. Se o cara coloca direito tributário, advogado e RPJ Salvador, é muito provável que se você produzir conteúdo e conseguir indexar no Google com essa palavra-chave, é muito provável que você seja um dos clicados. E é muito provável que essa pessoa chegue até você. E ela chegando até você, você tem que capturar. Não é igual Pokémon. Tá? Mas você vai ter que capturar esse cara. Para você fazer isso, é preciso a gente entender que hoje as pessoas não compram mais de corporações, as pessoas compram de pessoas, e aí é outra facilidade que o advogado tem. Você é a sua marca, apesar de você ter um nome bonito na parede ou um cartão de visita, mas a maior marca é você. A maior marca é você. As pessoas vão reconhecer você. Vão reconhecer você. O mundo mudou, entendam isso, o mundo mudou. As pessoas vão reconhecer você. Você tem que aprender a construir valor. Se eu apresentasse isso aqui para vocês e dissesse, vocês comprariam isso aqui? Pelo silêncio, vocês devem estar perguntando, que diabo é isso? Tá? Claro, ninguém compra o que não conhece. A compra é um processo emocional, não é um processo racional. Você só compra quando a emoção vence a razão. E você usa demais a razão. Ninguém vai me convencer a comprar um troço desse. Se eu dissesse que o negócio desse custasse R$ 2.999, muita gente ia dizer assim, você está louco. Você nem o que é isso. Se eu dissesse que isso aqui era um brigadeiro, era uma caixa com um brigadeiro, nem o mais chocolate do mundo iria comprar.
Porque você sabe que o valor de um brigadeiro não equivale ao preço de 2.999. Mas se eu dissesse que essa black box aqui é um novo componente da Apple, e que esse novo componente da Apple, ele não tem fio. Ele não tem fio para ligar nada, e muito menos fio de energia. É o mais poderoso de todos, com a capacidade de provavelmente você olha assim, Apple é compra. Por R$2.999, esse preço aí, computador normal, provavelmente você ficaria tentado a comprar. Isso porque o valor, naquele caso da marca Apple, ele pode superar o preço. É dessa forma que vocês também podem sair dessa briga de honorários. O cara tem que contratar você porque ele chegou valor em você, ele vai resolver o seu problema. Por que você vai resolver o seu problema? Porque ele sabe, você ensinou ele. Ele sabe que você está mais preparado para resolver aquele problema específico. Você aumentou o valor, o cara vai te contratar, porque quando o cara vai contratar um advogado, meu amigo, o cara está fragilizado. O cara não chega no escritório achando que está tudo legal, não. Ele chega com um problema para resolver. Pode ser até um problema agradável, né? O cara vai fazer uma aquisição da empresa, mas chega preocupado, diz assim, rapaz, eu preciso comprar aquela empresa, eu preciso saber como é que está isso aí, quero fazer o melhor contrato possível, mas ele tem um problema para resolver. Tá? A gente tem que sempre aumentar o valor. E existem produtos que não basta só aumentar o valor. Apesar do valor alto, você tem que analisar se ele tem um alto uso ou baixo uso. No caso, o vestido de noiva, ele tem um altíssimo preço e, hoje em dia, um baixíssimo uso. Né? Se bem que, para algumas pessoas, né, tem um alto uso. Né? Então, tem pessoas que usam isso de uma forma constante. Mas vamos tirar o Muhammad Ali daqui de novo, vamos trazer ele para cá, para fechar esse parênteses. A gente falou lá de autoridade, porque é que ele fazia sucesso e os outros não. O Muhammad Ali, quando ele lutou, tinha outros pugilistas. Ele, quando começou a lutar, o primeiro título mundial dele foi contra um cara chamado Sonny Liston. Sonny Liston era um monstro do boxe, era muito forte, tinha um soco potentíssimo. O Muhammad Ali não era forte quanto o Sonny Liston e nunca foi forte quanto o George Foreman, nem quanto o Joe Frazier. Mas ele era rápido, ele era ágil. Ele desenvolveu uma técnica tão formidável que os caras tiveram que mudar o jeito de lutar para conseguir lutar contra ele. Fora isso, ele acreditava nele. Ele acreditava nos princípios. Ele falava coisas na época, nos Estados Unidos, na década de 60, a gente estava em pleno movimento dos direitos civis americanos. Martin Luther King estava falando, I have a dream. Muhammad Ali se recusou a ir para o Vietnã. Não foi preso por causa da comoção popular, mas ele foi expulso do boxe. Campeão mundial, expulso do boxe porque resolveu não ir para a guerra do Vietnã. E ele falava, o meu inimigo não está lá, o meu inimigo, ele está aqui. São as pessoas que não me enxergam como igual. Esse era o grande porquê dele. E foi isso que fez com que ele fosse o maior de todos até hoje. Ele faleceu esse ano, foi uma comoção tremenda. As pessoas se identificavam com ele, assim como se identificavam com Martin Luther King, porque Martin Luther King, quando reuniu mais de 250 mil pessoas no Memorial em Washington, ele não tinha um discurso de eu tenho um plano. Ele tinha um discurso de eu tenho um sonho. E ter um sonho é algo muito poderoso. As pessoas não foram para lá porque ele tinha um sonho. As pessoas foram para lá porque também tinham um sonho. E se identificavam com o que aquele cara falava. É isso que nós temos que construir enquanto advogados. A gente tem que construir o porquê das coisas. E aí, tem um psicólogo chamado Simon Sinek, que ele pesquisou
diversas pessoas, diversas personalidades inspiradoras, né? E traçou um perfil desses caras, para descobrir o seguinte: por que é que esses caras realmente eles são diferentes? Eles são diferentes porque eles sabem o que, como e o porquê. Só que a maioria deles não consegue fazer essa ordem. Eles fazem na ordem inversa. Tá? A Apple, por exemplo, se você partir para um discurso assim, o que você vende? Eu vendo do computador. Por quê? Não, como? Meus computadores são um design bacana, um design arrojado, mas eles não vendem o porquê. E os grandes líderes, eles fazem o caminho inverso. Eles partem do porquê. O discurso da Apple aqui, assim como o discurso de Martin Luther King, assim como o discurso de Muhammad Ali, é o seguinte: eu tenho um princípio, eu acredito nisso. Por isso, eu faço algumas peças com design avançado, com usabilidade, e eu vendo computadores. A mensagem de compra é muito mais direta. E foi aí que nós chegamos no funil knockout. Tá? Essa técnica que eu observei também em vários outros especialistas de marketing de conteúdo, tá? Eu dissequei mais ou menos essa estratégia e transformei isso para o mercado jurídico. O funil knockout, ele é composto mais ou menos ilustrativamente por um funil em que a camada de cima é uma camada de atração de clientes, o funil de baixo é da primeira conversão, o segundo da conquista e o quarto, na verdade, aqui é o do relacionamento. Tá? E isso aí a gente pode representar por aqui. As pessoas estão ali buscando alguma coisa e eles fazem a conversão em conquista a partir do momento que eles quebram essa barreira de dúvidas e objeções. Tá? O cara, quando está procurando alguma coisa no Google, por exemplo, ele tem esses perfis aqui que a gente ilustra bastante também no livro que a gente está colocando no ar. Tá? As pessoas ou estão no nível disperso, nervoso, no perdigueiro ou no analítico. Cada vez que ele migra de um ponto para o outro, ele aumenta a chance de conversão. No analítico, por exemplo, ele está comparando você com o outro que ele achou. E ele vai contratar alguém, porque ele tem um problema objetivo para resolver. O mapa dessa estratégia knockout é mais ou menos esse aqui. Tá? Implica numa isca, tá? Na captura, e depois numa sequência, que a gente chama da sequência knockout, tá? Em que a gente vai ativando, engajando e construindo a nossa própria reputação e a nossa autoridade em cima do que nós acreditamos. E em dado momento, essas pessoas que estão aqui, elas vão se eleger a fazer uma ligação. Aqui é um exemplo de uma isca digital. Essa isca está no ar, inclusive, tá? Que é do livro que a gente desenvolveu, knockoutmarket.com.br. As pessoas entram, deixam o nome e deixam o e-mail, automaticamente eu disponibilizo o e-book para elas. Por que essa mágica acontece? Porque as pessoas querem resolver um problema, elas querem captar mais clientes. E conteúdo define o público-alvo. Marketing jurídico é o que todos nós queremos. Nós queremos captar clientes. Eu ofereço marketing jurídico. Você procura marketing jurídico e encontra meu e-book. Eu te ensino a fazer o passo a passo, o método. Eu te ensino um método que é altamente replicável de conquista de cliente. Você vai poder captar clientes 365 dias por ano, 24 horas por dia. A máquina é ativa, ela não para. Você só vai produzir conteúdo e colocar isso na linha. E as pessoas vão consumir esse negócio. O nosso 7º round, como gerar tráfego. A gente gera tráfego através do que a gente trabalha todo dia, que são as redes sociais. É aqui que a gente vai compartilhar nossas coisas. É aqui que a gente vai dar publicidade, não à nossa venda. Visto que isso é um golpe baixo, né? Não é permitido pelo código de ética. Não anuncie para vender, anuncie para engajar. Você tem que anunciar
para compartilhar o seu conhecimento com as pessoas que querem contratar possivelmente o seu serviço. Essas pessoas vão identificar vocês, vão entrar numa isca, através de uma isca, numa página de captura, e vocês vão conseguir engajar com elas a todo momento. Isso é um método muito prático, exige disciplina, exige esforço, exige sangue, suor e lágrima. Mas nós conseguimos chegar até lá. Por fim, tá? Eu gostaria de agradecer tremendamente, eu sei que o tempo ficou curto, eu tive que dar uma corrida aí no final, mas eu gostaria de agradecer tremendamente ao AB Jovem, agradecer a paciência de vocês, acreditar que vocês realmente acreditam no que eu acredito também, que é que a gente pode mudar o mercado, a gente pode empreender e a gente pode fazer coisas diferentes. Se vocês tiverem a fim de aprender um pouco dessas coisas diferentes, eu peço para que vocês acessem knockoutmarket.com.br, façam o download do e-book, nós vamos bater um papo, mandem suas dúvidas para mim, a gente tem um grupo no Facebook, chamado Knockout Market Jurídico. Coloquem as dúvidas, podem fazer perguntas, eu posso responder essas perguntas em vídeo ou responder no próprio livro, porque a ideia do livro é ser um livro colaborativo. Peço a vocês que sigam a minha fanpage, que é Ricardo Neri 1977. Tá? Sigam minha fanpage, lá vou estar postando muita coisa interessante também. Então, mais uma vez, obrigado pela paciência de vocês, obrigado pelo AB Jovem, certamente faremos uma parceria muito bacana, todos vocês estão, logicamente, convidados a enviar artigos para participar dessa seleção, e nós publicaremos, tá? Através da nossa editora, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite.